Meu nome é Mariana, tenho 22 anos e durante 3 anos da minha vida eu vivi um inferno disfarçado de sonho. Trabalhava como caixa de supermercado, ganhava um salário mínimo e meio, acordava às 5 horas da manhã todo dia. Morava com minha mãe e meu irmão mais novo num apartamento de 2 quartos em Duque de Caxias. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada no fim do mês. Eu sempre amei dançar. Desde criança, via o carnaval pela televisão e ficava hipnotizada com aquelas mulheres lindas, brilhando, sendo aplaudidas por milhões de pessoas. Comecei a postar vídeos meus dançando funk no Instagram. Nada profissional. Só eu no quarto mesmo com o celular apoiado na penteadeira. Em 6 meses, eu tinha quase 30 mil seguidores. Era pouco comparado aos influencers famosos, mas para mim era muita coisa. Um dia, em dezembro de 2021, uma mulher chegou no meu caixa. Ela era toda produzida, cabelo impecável, unhas perfeitas, roupa de grife. Comprou champanhe francês, uns queijos importados, essas coisas de gente rica. Na hora de pagar, ela me olhou nos olhos e disse que me conhecia do Instagram. Meu coração disparou. Ela disse que trabalhava com uma das maiores escolas de samba do Rio e que estava procurando meninas com meu perfil. Perfil. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Ela não disse talento, disse perfil. Mas na época eu não prestei atenção nisso. Ela me deu o cartão dela e disse para eu ligar no mesmo dia. O nome dela era Patrícia, diretora de eventos. Quando ela saiu do supermercado, eu fiquei uns 5 minutos parada, olhando aquele cartão dourado. Minha colega de trabalho me cutucou e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que não sabia, mas que aquilo podia mudar minha vida. Liguei para Patrícia na mesma noite. Ela foi super simpática. Disse que tinha visto meu rebolado e que eu tinha nascido para aquilo. Marcamos uma reunião para 2 dias depois, numa cobertura na Zona Sul. Eu nunca tinha pisado num lugar daqueles. O porteiro me olhou de cima a baixo quando eu cheguei, como se eu não pertencesse àquele mundo. E eu realmente não pertencia. A cobertura tinha vista para o Cristo Redentor. Tinha quadros nas paredes que pareciam valer mais que minha casa inteira. Patrícia me ofereceu um vinho caro e começou a falar sobre a escola de samba. Disse que eles estavam montando um time novo de passistas e que eu poderia ser destaque. Destaque, outra palavra que mexeu comigo. Ela mostrou fotos de meninas que tinham começado ali e hoje eram rainhas de bateria, apresentadoras, influenciadoras com milhões de seguidores. Então, ela falou o valor. R$15 mil por desfile, mais os cachês de camarote que podiam chegar a 5 mil cada. Eu quase caí da cadeira. Naquela época eu ganhava R$1.400 por mês no supermercado. Ela estava falando de mais de R$20 mil só no carnaval, fora os eventos durante o ano. Minha cabeça rodou. Pensei na minha mãe trabalhando como diarista, no meu irmão que tinha largado a escola para trabalhar. Patrícia colocou um contrato na minha frente. Eram várias páginas, letra miúda, cheio de termos que eu não entendia. Ela disse que era padrão, que todas as meninas assinavam. Tinha uma cláusula que falava sobre participação obrigatória em eventos culturais tradicionais da escola. Eu perguntei o que era isso. Ela deu risada e disse que era só ir nos ensaios, nas feijoadas, nessas coisas de escola de samba. Parecia normal. Eu devia ter lido com mais calma. Devia ter levado para alguém ver, mas a ambição é cega. Eu vi aquele dinheiro, vi a chance de sair daquela vida de aperreio e assinei. Assinei tudo. Patrícia sorriu. Me deu um abraço e disse que eu tinha feito a escolha certa. Ela disse que na semana seguinte eu conheceria Roberto, o coreógrafo principal, e que ele ia me ensinar tudo. Saí daquela cobertura flutuando. Liguei para minha mãe e contei. Ela ficou feliz, mas eu senti uma preocupação na voz dela. Ela perguntou se era coisa séria, se não tinha nada errado. Eu garanti que era tudo profissional, que ia mudar nossa vida. Naquela noite, eu não consegui dormir de tanta empolgação. Eu não sabia que aquela assinatura tinha acabado de me entregar para algo muito maior e muito mais sombrio do que eu podia imaginar. 3 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Roberto. Dizia para eu ir no barracão da escola na quinta-feira, às 23 horas. Eu estranhei o horário, mas pensei que era porque ele devia ser ocupado durante o dia.
A mensagem terminava com uma frase estranha: "Bem-vinda à família. Venha de branco." Aquilo me deu um aperto no peito, mas eu ignorei. Afinal, eu tinha assinado um contrato, eu tinha feito minha escolha, e não havia mais volta. Cheguei no barracão na quinta-feira, exatamente às 23 horas. O lugar estava quase vazio, só tinha uns 4 carros no estacionamento. A luz da rua mal iluminava a entrada, e eu senti um frio na barriga quando empurrei o portão. Lá dentro tinha um corredor comprido, cheio de fantasias penduradas nas laterais. O cheiro era forte, uma mistura de tecido velho, mofo e algo que eu não conseguia identificar. Parecia incenso, mas era diferente. Era um cheiro pesado, enjoativo. Roberto estava no fundo do barracão, numa sala que parecia ser o depósito de fantasias. Ele era um homem alto, devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo. Usava uma camisa branca de linho e várias guias coloridas no pescoço. Quando ele me viu, abriu um sorriso largo. "Mariana, finalmente. Patrícia falou muito bem de você." A voz dele era calma, quase hipnotizante. Ele me chamou para entrar e fechou a porta atrás de mim. A sala estava diferente do que eu esperava. No canto tinha uma mesinha coberta com um pano vermelho e preto. Em cima dela tinha velas acesas, copos com bebida, charutos ainda fumegando. Tinha também umas estatuetas que eu não conhecia, umas imagens estranhas. Roberto viu meu olhar assustado e riu. "Relaxa, menina. Isso aqui é a proteção da casa. Todo lugar sério tem." Ele falou isso com tanta naturalidade que por um momento eu pensei que era normal mesmo. Ele me explicou que aquilo eram oferendas. "Oferendas para quê?" eu perguntei. "Para quem nos protege, para quem garante o sucesso da escola." Ele apontou para uma garrafa de champanhe francesa, caríssima, aberta ali. Apontou para os charutos cubanos. "Só o melhor para o nosso protetor. Ele não é qualquer um." Eu perguntei quem era o protetor. Roberto sorriu de um jeito que me arrepiou toda. "Exu. Você vai conhecer ele muito bem." Eu tinha ouvido falar de Exu, mas não sabia direito o que era. Na minha cabeça era coisa de terreiro, de macumba, essas coisas que a gente via de longe. Minha mãe sempre teve medo dessas coisas, dizia pra gente não se meter. Mas ali estava eu, dentro de uma escola de samba famosa, com um coreógrafo renomado me falando disso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei sem reação. Roberto me ofereceu uma bebida. Era algo doce, meio forte. Ele disse que era para eu me soltar, que ia precisar. Tomei um gole só para não ser mal educada. Ele começou a me mostrar alguns passos, movimentos que eu teria que aprender. Eram passos bonitos, sensuais, mas tinha algo neles que me incomodava. A forma como ele pedia para eu mexer as mãos, os gestos específicos. Ele era muito detalhista, exigia perfeição em cada movimento. Depois de uns 20 minutos ensaiando, ele parou e me olhou sério. "Mariana, você tem potencial, mas aqui a gente não trabalha só com talento. A gente trabalha com energia. Você entende?" Eu não entendia. Ele continuou. "Esse mundo é espiritual. Quem você vê brilhando na avenida sabe o preço que pagou para chegar lá? Não é só ensaio, não. É entrega. É compromisso com as forças que movem isso tudo." Meu coração começou a acelerar. Ele me levou até o altar. Me fez ficar na frente daquelas velas. Disse para eu fechar os olhos e pedir proteção, sucesso, dinheiro. "Pede com fé." Ele sussurrou no meu ouvido. "Eles estão ouvindo." Eu fechei os olhos, mais por medo de desagradar do que por vontade. Fiquei ali parada, sentindo o calor das velas no meu rosto, o cheiro daquele incenso enjoativo entrando no meu nariz. Eu não sabia o que estava fazendo, mas sentia que estava entrando em algo que não tinha saída fácil. Quando abri os olhos, Roberto estava sorrindo. "Pronto, agora você já foi apresentada. Eles já te conhecem. A partir de hoje, você faz parte da família de verdade." Ele falou isso e meu corpo inteiro gelou. Eu não tinha pedido nada, não tinha feito nenhuma promessa. Ou tinha? Só de estar ali, de fechar os olhos na frente daquele altar, eu já tinha me conectado com algo?
As perguntas explodiam na minha cabeça, mas eu não conseguia falar nada. Roberto me deu um papel com os horários dos ensaios. Disse que eu devia vir sempre depois das 23 horas. Perguntei por que tão tarde. Porque é a hora que a energia está certa. A hora que o barracão fica só para quem realmente faz parte. De dia é tudo bagunça, turista, gente curiosa. De noite é só a família. Família. Essa palavra de novo. Ele me acompanhou até a porta e, antes de eu sair, segurou meu braço com força. Bem-vinda, Mariana. Você fez a escolha certa. Mas lembra, o que acontece aqui, fica aqui. Saí daquele barracão com as pernas bambas. Entrei no ônibus para voltar para casa e fiquei olhando pela janela, sem conseguir processar direito o que tinha acontecido. Minha roupa branca estava com um cheiro forte daquele incenso. Cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo. Fui pro banheiro, olhei no espelho. Eu parecia a mesma, mas por dentro algo tinha mudado. Eu sentia. Tinha uma sensação estranha, como se alguém tivesse posto um peso invisível nas minhas costas. Lavei o rosto, tentei dormir. Mas naquela noite, o sono não veio fácil. E quando finalmente dormi, os pesadelos começaram. 2 semanas depois da primeira reunião com Roberto, recebi uma mensagem dele no WhatsApp. Amanhã, 23h30. Barracão. Vista branco de novo. Traga uma vela branca. Era sábado, eu tinha folga no supermercado. Respondi que estaria lá. Minha mãe perguntou por que eu saía tanto de noite ultimamente. Inventei que eram ensaios especiais, que a escola era exigente. Ela franziu a testa, mas não disse nada. Eu vi a preocupação nos olhos dela. Cheguei no barracão e dessa vez tinha mais gente. Umas 6 meninas, todas de branco, todas com velas nas mãos. Reconheci 2 delas das redes sociais. Eram passistas conhecidas. Elas conversavam baixo entre si, pareciam tensas. Uma delas me olhou e deu um sorriso triste. Você é nova, né? Eu confirmei. Ela suspirou. Força, garota. Hoje é o dia da sua confirmação. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas não tive tempo de perguntar por que Roberto apareceu. Ele estava diferente. Vestia uma roupa toda branca, mais elaborada, cheia de detalhes bordados. Trazia uma sacola grande na mão. Chamou todas nós para a sala do fundo, a mesma onde eu tinha estado antes. Dessa vez tinha mais gente lá dentro também. 3 homens mais velhos, todos de branco, todos com aquelas guias coloridas no pescoço. Um deles tinha um tambor. O ambiente estava pesado, tinha muito incenso queimando, muitas velas acesas. O altar estava maior, mais arrumado. Roberto colocou a sacola no chão e começou a falar. Meninas, vocês assinaram um compromisso com essa escola. Mas o compromisso de verdade não é com papel, é com as forças que movem esse mundo. Hoje vocês vão selar esse pacto de verdade. Ele falou pacto e meu estômago revirou. Olhei para os lados, as outras meninas estavam sérias, algumas com os olhos marejados. Eu estava confusa, assustada, mas não conseguia me mexer. Um dos homens começou a tocar o tambor. Era um ritmo lento, hipnotizante. Roberto abriu a sacola e tirou uma gaiola. Dentro tinha uma galinha branca. Meu coração disparou. Eu sabia o que ia acontecer. Tinha visto isso em filme, em reportagem, mas nunca imaginei que ia presenciar, muito menos participar. Roberto ergueu a gaiola e disse: O sangue sela, o sangue confirma, o sangue protege. Sem isso, nenhuma de vocês sobe no carro alegórico principal. Sem isso, vocês são só mais umas dançando na pista. Ele colocou a galinha num alguidar grande, de barro. Pegou uma faca. Eu fechei os olhos na hora, mas ouvi o barulho. Ouvi o baque. Ouvi as outras meninas engolindo o choro. Quando abri os olhos, o sangue escorria vermelho vivo dentro do alguidar. Roberto molhou os dedos no sangue e começou a fazer marcas na testa de cada menina. Chegou a minha vez. Eu estava tremendo. Ele segurou meu rosto com força e passou o dedo molhado na minha testa. Tava quente. Tava pegajoso. Eu senti uma náusea subir. Ele começou a falar palavras que eu não entendia. Parecia português antigo misturado com outra língua. Os outros homens respondiam em coro. O tambor ficava cada vez mais rápido.
Eu sentia a cabeça rodando, as pernas fracas. De repente, Roberto jogou um pouco daquele sangue na minha roupa. Respingou no vestido branco. Eu dei um pulo para trás, mas ele segurou meu braço. Calma. É a marca da sua proteção. Agora você está selada. Ele disse isso olhando fundo nos meus olhos. Depois disso, ele fez a gente repetir umas frases. Eram frases de compromisso, de obediência, de entrega. Eu repeti sem nem prestar atenção direito no que estava falando. Estava em choque. Só queria que aquilo acabasse logo. Quando finalmente terminou, Roberto sorriu. Pronto. Agora vocês são da casa. Podem ir. Ensaio na segunda, 22 horas. Ele falou isso com uma leveza assustadora, como se não tivesse acabado de fazer um ritual de sangue com 7 meninas aterrorizadas. Saí dali correndo. Fui direto para o banheiro do barracão e vomitei. Lavei o rosto 1000 vezes, mas a sensação do sangue na minha testa não saía. Olhei para o vestido. A mancha vermelha ali, gritante. Eu tentei lavar na pia, esfregava com força, mas não saía. Quanto mais eu esfregava, mais parecia que espalhava. Uma das meninas entrou no banheiro. Viu eu chorando. Ela colocou a mão no meu ombro. Eu também passei por isso. A gente se acostuma. Mas olha, não tenta sair não. Quem tenta sair, as coisas ficam feias. Voltei para casa de madrugada. Escondi o vestido no fundo do armário, dentro de uma sacola preta. Não tinha coragem de jogar fora, mas também não conseguia olhar para ele. Tomei banho quente, esfreguei a pele até ficar vermelha. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. O que eu tinha feito? O que eu tinha deixado acontecer comigo? Fechei os olhos e tentei dormir, mas quando o sono veio, os pesadelos vieram junto. Sonhei com sangue. Sonhei com aquelas palavras estranhas. E sonhei com uma presença escura, observando, esperando. Acordei às 3h03 da manhã, suando frio. E a partir daquele dia, ia acordar nesse mesmo horário todos os dias pelos próximos 3 anos. Os ensaios começaram para valer depois daquele ritual. Roberto era obcecado por perfeição. Cada gesto tinha que ser milimetricamente exato. Cada movimento das mãos, cada rebolado, cada virada de cabeça. Ele gritava quando a gente errava. Refaz. De novo. Não é assim. Tem que sentir a energia do movimento. A gente ensaiava das 22 horas até as 2 da manhã. Meu corpo doía, meus pés sangravam, mas ele não deixava parar. Foi numa dessas noites que ele explicou o que a gente estava realmente fazendo. Sentou todas as passistas no chão, ligou o som e começou a mostrar um vídeo no telão. Era a gravação de um terreiro. Tinha gente dançando, girando, fazendo gestos com as mãos. Roberto pausou o vídeo e apontou. Viu esse movimento aqui? É saudação. Saudação a Exu. Ele rebobinou e mostrou de novo. Agora olha a mão dela. 3 dedos para cima, 2 para baixo. Não é à toa, é chamamento. Ele mostrou pelo menos uns 5 vídeos diferentes, todos de terreiros, todos do YouTube. Depois pegou o controle e colocou a coreografia que a gente estava ensaiando. Era idêntica. Os mesmos passos, os mesmos gestos. Eu senti o sangue gelar. Roberto sorriu. Agora vocês entenderam? Quando vocês dançarem na avenida, vão estar fazendo isso. Milhões vendo na televisão, sem saber que estão presenciando um ritual. Vocês são as sacerdotisas dele na avenida. Ele começou a detalhar cada movimento. Esse aqui é oferenda. Esse é reverência. Esse aqui é pedido de proteção. Durante o refrão do samba, a gente tinha que fazer 7 gestos específicos. Ele contava nos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada gesto tinha um significado. E ele deixou claro, se a gente errasse um, o ritual ficava incompleto. A escola não ganharia. O desfile seria um fracasso, e a culpa seria nossa. Roberto tinha uma mania perturbadora. Ele filmava todos os ensaios, colocava o celular dele num tripé e gravava tudo. A gente perguntou para quê. Ele disse que era para mandar para os consultores espirituais.
gente que entendia, que verificava se a energia estava correta. Uma vez ele mostrou uma mensagem que tinha recebido. Era de um número sem foto. A mensagem dizia apenas: o movimento da terceira passista da esquerda está errado. Tem que corrigir. A gente ficou apavorada. Quem estava assistindo aqueles vídeos? Uma noite eu fui curiosa demais. Perguntei para Roberto de onde ele tinha tirado aqueles movimentos. Ele ficou sério, sentou do meu lado e falou baixo: Mariana, isso aqui não é invenção minha. Isso aqui vem de longe, vem de quem realmente sabe. Ele desbloqueou o celular e mostrou o canal de YouTube que ele seguia. Era um canal de Umbanda. Tinha milhares de vídeos de rituais, de incorporações, de danças sagradas. Eu estudei por anos. Copiei exatamente como eles fazem. Porque funciona. Ele me fez prometer que eu nunca ia falar sobre isso para ninguém de fora. Disse que tinha contrato de sigilo, que se eu falasse, a escola me processaria. Mas ele falou de um jeito que não parecia só ameaça jurídica. Parecia algo pior. E tem outro detalhe, Mariana. Você já participou do ritual. Você já tem a marca. Se você trair isso aqui, não é só comigo que você vai ter problema. É com quem te marcou. Eu entendi a ameaça. E fiquei calada. Conforme os ensaios avançavam, eu percebi algo estranho. Eu começava a fazer os movimentos automaticamente. Mesmo quando não estava ensaiando. Quando estava em casa, no supermercado, na rua. Minha mão fazia aqueles gestos sozinha. Eu ficava repetindo os passos mentalmente. Era como se tivesse sido programada. As meninas falavam a mesma coisa. A gente tinha virado máquinas daquela coreografia. E pior, a gente sentia prazer quando dançava. Um prazer estranho, viciante. Roberto começou a exigir que a gente assistisse vídeos de terreiro todo dia. Mandava links no grupo do WhatsApp. Dizia que era pra gente se conectar com a energia. Pra gente entender a seriedade do que estávamos fazendo. Teve uma noite que ele reuniu todo mundo e disse: vocês precisam entender uma coisa. Exu não é brincadeira. Ele é o dono das encruzilhadas. Ele abre e fecha caminhos. Se vocês dançarem com respeito, com entrega, ele vai abrir as portas de vocês. Fama, dinheiro, sucesso. Mas se desrespeitarem, se zombarem, ele fecha tudo. E pior, ele cobra. A gente tinha que decorar os 7 gestos principais. Ele fez a gente repetir 1000 vezes. Primeiro gesto, mão direita para o alto, dedos em tridente. Segundo, mão esquerda no quadril, giro de quadril 3 vezes. Terceiro, reverência, cabeça baixa, mãos cruzadas no peito. E assim ia. No final do ensaio, a gente tinha que fazer a sequência completa 3 vezes seguidas, sem errar. Se uma errasse, todas tinham que fazer de novo. Era exaustivo. Era perturbador. Mas a gente fazia. Roberto dizia que quando chegasse o dia do desfile, quando a gente estivesse na avenida com aquelas fantasias, com aquela multidão, com as câmeras transmitindo ao vivo, a energia ia ser tão forte que a gente ia sentir a presença dele. A presença de Exu. Ele garantiu que algumas meninas já tinham sentido. Algumas até incorporavam de leve durante o desfile. E ninguém percebia porque estava todo mundo dançando, pulando, gritando. Era o ritual perfeito, escondido à vista de todos. E eu, Mariana, ia ser parte disso. Ia levar isso para milhões de lares brasileiros, sem ninguém saber o que realmente estava acontecendo. 3 meses depois que comecei na escola, Roberto me chamou para uma reunião diferente. Era numa sexta-feira, umas 21 horas. Ele disse que tinha gente importante chegando e que eu precisava estar lá. Gente importante no mundo do carnaval sempre significava famosos, celebridades. Eu fiquei animada, pensei que ia conhecer alguém que eu admirava. Mal sabia eu o que ia presenciar naquela noite. Cheguei no barracão e tinha 3 carros importados estacionados. Um deles eu reconheci, era de um cantor gospel muito famoso. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo ali? Roberto me viu e fez sinal para eu entrar rápido. Lá dentro, na sala do fundo, tinha umas 10 pessoas. Reconheci pelo menos 4 rostos. Um cantor gospel que lotava estádios. Uma atriz da Globo que fazia novela das 9.
um jogador de futebol do Flamengo e um apresentador de programa de auditório. O clima era pesado. Ninguém estava sorrindo. O cantor gospel estava com os olhos vermelhos, parecia que tinha chorado. A atriz olhava para o chão, mordia o lábio nervosa. Roberto cumprimentou todo mundo e começou a falar. Vocês sabem por que estão aqui, vocês assinaram, vocês receberam, agora é hora de honrar. Ele falou isso olhando um por um nos olhos. Eu fiquei num canto, quieta, tentando entender o que estava acontecendo. Roberto abriu uma pasta e começou a mostrar contratos. Cada famoso tinha assinado um contrato com a escola. Não era só para aparecer no camarote ou desfilar. Tinha cláusulas específicas sobre participação em rituais, sobre obediência às orientações espirituais da casa, sobre sigilo absoluto. Um advogado estava do lado de Roberto, confirmando tudo. É tudo legal. É tudo dentro da lei. Vocês têm obrigação contratual de participar. Se recusarem, a escola pode processar por quebra de contrato. E vai processar. O cantor gospel levantou a voz. Mas eu não sabia que era isso. Eu assinei pensando que era só aparecer, cantar, fazer um show. Vocês não falaram que eu ia ter que participar de macumba. Roberto ficou calmo, quase sorrindo. A gente falou sim. Tá aqui no contrato, cláusula 12, participação em eventos de natureza cultural e espiritual conforme tradição da agremiação. Você assinou. Você recebeu adiantamento de R$80 mil. Agora você participa ou devolve em dobro. E a gente sabe que você não tem esse dinheiro. A atriz começou a chorar baixinho. Ela sussurrou. Eu tenho família. Eu frequento igreja. Eu não posso fazer isso. Se vazar, minha carreira acaba. Roberto se aproximou dela e falou baixo, mas deu para todo mundo ouvir. Querida, sua carreira vai acabar de qualquer jeito se você não fizer. Porque a gente vai vazar que você assinou, que você pegou o dinheiro e que você está se recusando. Vai virar escândalo. Vai todo mundo saber que você fez acordo e não cumpriu. Melhor fazer quietinha, ninguém descobre e todo mundo segue a vida. Roberto começou a explicar o que cada um teria que fazer no dia do desfile. O cantor teria que cantar o samba enredo fazendo gestos específicos com as mãos. A atriz teria que desfilar num carro alegórico, fazendo uma coreografia que ele ia ensinar. O jogador teria que carregar uma bandeira com símbolos bordados. O apresentador teria que narrar a entrada da escola fazendo referências codificadas. Tudo planejado, tudo ensaiado, tudo disfarçado de cultura popular. Depois da reunião geral, Roberto levou cada famoso para a sala menor, um por um. Eu conseguia ouvir de longe. Ele estava fazendo eles participarem de alguma coisa. Ouvi choro, ouvi súplicas, ouvi silêncio tenso. Quando o cantor gospel saiu da sala, ele passou por mim. Nossos olhos se cruzaram. Ele estava pálido, tremendo, sussurrou baixinho para mim. Me ajuda a sair daqui. Eu não consegui responder. Roberto apareceu atrás dele e colocou a mão no ombro do cantor. Vamos, brother. Você se saiu bem. Agora vai para casa. Descansa. E lembra, sigilo total. Quando todos foram embora, perguntei para Roberto o que tinha acontecido lá dentro. Ele acendeu um cigarro e me olhou sério. Eles juraram, ajoelharam e juraram obediência. Fizeram oferenda pessoal. Agora eles não saem mais. Eles são da casa. Igual você. Senti um aperto no peito. Percebi que aquelas pessoas famosas, ricas, poderosas, estavam presas igual eu. Talvez até mais. Porque eles tinham mais a perder. Tinham imagem pública, contratos milionários, família, igreja. E agora estavam amarrados naquilo. Nas semanas seguintes, vi o cantor gospel algumas vezes no barracão. Ele ensaiava de madrugada, sempre sozinho com Roberto, sempre com aquela cara de desespero. Uma vez tentei conversar com ele. Ele me olhou com medo e disse: Não fala comigo, não se envolve. Quanto menos você souber, melhor para você. E saiu. Eu entendi. A gente estava tudo no mesmo barco. Um barco sem volta, comandado por forças que a gente tinha subestimado. E o pior, a gente ia ter que sorrir para a câmera, dançar, cantar e fingir que estava tudo bem.
enquanto por dentro a gente estava sendo devorado aos poucos. Foi num ensaio de janeiro, faltando um mês para o carnaval, que eu vi algo que mudou tudo. Até aquele dia eu ainda tentava racionalizar, dizer para mim mesma que era só teatro, só tradição cultural, só gente maluca levando religião a sério demais. Mas naquela noite, o sobrenatural se manifestou na minha frente de um jeito que não dava para negar. E eu nunca mais fui a mesma depois disso. Estávamos ensaiando a coreografia principal, umas 20 passistas na quadra, o som tocando alto, a bateria marcando o ritmo. Tudo normal, até que uma das meninas, a Jéssica, parou de dançar no meio do refrão. Ela ficou parada, ereta, olhando para frente. Achamos que ela tinha passado mal. Algumas meninas foram até ela perguntar se estava tudo bem. De repente, Jéssica caiu no chão. Não foi desmaio comum. Foi como se alguém tivesse puxado ela para baixo com força. Ela começou a se debater no chão, o corpo todo convulsionando. A gente ficou apavorada, alguém gritou para chamar a ambulância. Mas Roberto chegou correndo e mandou todo mundo ficar quieto. Ele ajoelhou do lado da Jéssica e sorriu. Calma, meninas. Ele chegou. Foi aí que eu percebi que aquilo não era convulsão. Era outra coisa. Os olhos da Jéssica reviraram, ficaram só o branco aparecendo. E quando ela abriu a boca, não saiu a voz dela. Saiu uma voz grave, rouca, de homem. Uma voz que não combinava com o corpo pequeno dela. A voz começou a rir, uma gargalhada assustadora que ecoou pelo barracão inteiro. Depois começou a falar. Chamou a gente pelo nome, uma por uma. Mariana, a caixinha de supermercado que sonha em ser estrela. A voz sabia meu apelido de infância. Sabia que meu pai tinha me abandonado quando eu tinha 5 anos. Sabia o valor exato da dívida do meu cartão de crédito, R$ 1.342. Como ela sabia? A voz continuou revelando segredos de outras meninas, coisas que ninguém sabia. Amanda, que tinha feito um aborto escondido aos 16 anos. Carol, que roubava dinheiro da mãe para comprar droga. Thaís, que tinha caso com o marido da irmã. Cada revelação era um soco no estômago. As meninas começaram a chorar, a se desesperar. Algumas tentaram sair correndo, mas as pernas não obedeciam. Era como se a gente tivesse colado no chão. De repente, a temperatura do ambiente despencou. Ficou um frio que não era normal, não era natural. Meu corpo todo arrepiou, conseguia ver minha própria respiração formando vapor. Alguém tentou pegar o celular para ligar para alguém, mas todos os aparelhos tinham desligado sozinhos, inclusive os que estavam carregando. Tudo apagado. Só as velas do altar de Roberto continuavam acesas, mas as chamas ficaram azuis. Azul escuro, quase roxo. A voz que saía da Jéssica começou a ficar mais agressiva. Vocês são minhas. Já carregam minha marca, já beberam da minha oferenda, já dançaram minha dança. Não há saída. Algumas meninas tentaram rezar. Uma delas começou a falar, Pai Nosso, mas não conseguia terminar as frases. As palavras travavam na boca. Outra pegou 1/3 que tinha na bolsa, mas a corrente arrebentou sozinha. As contas espalharam pelo chão, fazendo um barulho alto. Roberto estava tranquilo. Ele pegou o celular dele e começou a filmar. Filmou a Jéssica no chão, filmou as meninas apavoradas, filmou tudo. Eu olhei para ele em choque e perguntei por que ele estava filmando. Ele nem olhou para mim, só respondeu. Para vocês nunca duvidarem. Para vocês saberem que isso é real, que ele é real e que vocês pertencem a ele agora. A voz da Jéssica deu outra gargalhada e disse, Esse aqui sabe. Esse me serve bem. Apontou para o Roberto com o dedo, mas era um gesto torto, antinatural. Depois de uns 15 minutos, a Jéssica parou de se debater. O corpo dela relaxou. Os olhos voltaram ao normal. Ela ficou alguns segundos confusa, olhando ao redor. Não lembrava de nada. Perguntou por que estava todo mundo chorando, por que estava tanto frio. A gente tentou explicar, mas ela não acreditou. Até Roberto mostrar o vídeo para ela. Quando ela viu, desmaiou de novo. Dessa vez foi desmaio de verdade.
Fomos embora naquela noite em silêncio. Ninguém conseguia falar. Entrei no ônibus e fiquei olhando pela janela, tremendo. Não era só de frio, era medo. Medo do que eu tinha visto. Medo do que eu tinha me metido. Cheguei em casa e tranquei a porta do quarto. Sentei na cama e chorei. Chorei porque finalmente caiu a ficha. Aquilo não era encenação. Não era psicológico. Era real. Tinha algo ali. Algo que sabia coisas que não podia saber. Algo que tinha poder sobre a gente. E eu tinha deixado esse algo me marcar, me tocar, me usar. Pela primeira vez desde que entrei naquele mundo, eu tive certeza absoluta. Eu tinha feito um pacto com o diabo, e ele não ia me soltar fácil. Depois daquela noite com a Jéssica, os ensaios ficaram mais pesados. Roberto mudou completamente. Ele não escondia mais nada. Falava abertamente sobre o que a gente estava fazendo. Dizia que a gente era soldado de Exu, que nossa missão era espalhar a influência dele pela televisão, pelas redes sociais, pela cultura. Ele falava isso com orgulho e começou a exigir coisas que me faziam sentir suja por dentro. Teve um ensaio que ele levou uma Bíblia velha, jogou no chão no meio da quadra e mandou a gente passar por cima dançando. Algumas meninas hesitaram. Ele gritou: "É só um livro, papel e tinta. Ou vocês têm medo?" Uma por uma foi passando. Quando chegou minha vez, eu tremi. Minha mãe sempre teve Bíblia em casa. Mesmo sem frequentar igreja, ela respeitava. E ali estava eu, pisando nela. Senti algo se partir dentro de mim naquele momento. Depois disso, foi piorando. Roberto começou a ensinar paródias dos hinos evangélicos. Pegava músicas conhecidas e mudava a letra para coisas obscenas, ofensivas. A gente tinha que cantar nos ensaios. Ele filmava e mandava para os tais consultores espirituais. Dizia que era para dessensibilizar a gente perder qualquer ligação com o cristianismo. Porque se a gente tivesse um pingo de fé ainda, o ritual não funcionava direito. A gente tinha que estar completamente entregue. Um dia, ele apareceu com páginas arrancadas de uma Bíblia. Distribuiu para os rapazes da bateria e mandou eles enrolarem cigarro de maconha com aquelas páginas. Eu vi um deles recusar. O cara disse que não, que podia fumar em papel normal, mas não naquele. Roberto chegou perto dele e falou baixo, ameaçador: "Você acha que está em posição de recusar alguma coisa aqui?" O rapaz ficou quieto, pegou a página, enrolou o cigarro e fumou, chorando. Roberto criou um grupo no WhatsApp só para isso. Mandava memes zoando Jesus, zoando evangélicos, zoando católicos. E a gente era obrigada a compartilhar, a rir, a comentar. Se alguém não participava ativo no grupo, ele cobrava no ensaio seguinte: "Mariana, vi que você não compartilhou nada ontem. Tá com dó? Tá sentindo culpa ainda?" Ele falava isso na frente de todo mundo, me expondo, me humilhando, até eu ceder e fazer o que ele queria. Teve uma semana que ele deu uma tarefa específica. A gente tinha que escolher uma igreja evangélica no caminho de casa e toda vez que passasse na frente, fazer um gesto de desafio. Podia ser sinal de chifrinhos, língua para fora, qualquer coisa. Ele disse que era pra gente treinar para a avenida. Porque no dia do desfile, o percurso passava na frente da Igreja Universal. E a ordem era clara. Quando passar ali, todo mundo faz o gesto. Todas ao mesmo tempo. As câmeras vão pegar, vai viralizar e ninguém vai entender o real significado. Eu comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que estava numa igreja e o teto desabava em cima de mim. Sonhava que tentava orar e minha boca enchia de sangue. Sonhava que via Jesus na cruz e ele olhava para mim com decepção. Acordava sempre 3h03 da manhã, suando, com o coração disparado. Esse horário ficou marcado na minha vida. Era como se algo me acordasse propositalmente toda a madrugada para me lembrar que eu estava presa. Roberto começou a falar cada vez mais abertamente. Dizia que Cristo era fraco, que os cristãos eram idiotas, que eles adoravam um Deus morto enquanto a gente servia forças vivas, ativas, poderosas. Ele dizia que Exu era anterior ao cristianismo, que ele era mais antigo, mais forte, e que nada nem ninguém poderia contra ele.
Essas palavras entravam na minha cabeça e ficavam ecoando. Eu comecei a acreditar. Teve um dia que minha mãe me pegou chorando no quarto. Ela sentou do meu lado e perguntou o que estava acontecendo. Eu queria contar. Queria desesperadamente gritar que eu tinha me vendido, que eu estava presa, que eu precisava de ajuda. Mas quando abri a boca para falar, as palavras não saíram. Literalmente. Minha garganta fechou. Eu engasguei, comecei a tossir. Minha mãe me deu água, preocupada. Quando melhorei, ela perguntou de novo. E de novo, não consegui falar. Entendi a mensagem. Eu tinha jurado sigilo. E esse juramento tinha poder. A preparação para o carnaval foi se intensificando. Roberto reuniu todo mundo e mostrou o percurso que a escola ia fazer. Tinha igrejas no caminho, templos, capelas. Ele marcou cada uma no mapa com um X vermelho e deu instruções claras. Quando chegar nesses pontos, intensidade máxima, dança mais forte, grito mais alto, gestos mais marcados. É nosso território. A gente toma de volta o que sempre foi nosso. Saí daquele encontro sentindo que eu não era mais eu. Eu tinha virado ferramenta, marionete. E o pior, eu aceitei isso. Porque naquele ponto eu já não via saída. Já tinha ido longe demais. Feito coisas demais. O caminho de volta, se é que existia, estava completamente bloqueado. O carnaval finalmente chegou. Fui coroada rainha de bateria da escola. Meu rosto estampou revistas, sites de fofoca, programas de televisão. Ganhei 50 mil reais só naquele fim de semana. Cachês de camarote, entrevistas, publicidade. Era tudo que eu tinha sonhado. A menina pobre de Duque de Caxias agora era capa de revista. Minha mãe chorou de orgulho. Meu irmão mostrava as matérias para os amigos. Eu tinha conseguido, mas o preço disso estava me destruindo por dentro. Comecei a emagrecer sem querer. Em 2 meses perdi 12 quilos. Não era dieta, não era malhação. Eu simplesmente não tinha fome. A comida não descia. Meu estômago vivia embrulhado, com uma sensação constante de nó. Minha mãe ficou preocupada, me levou no médico. Fizeram exames, não acharam nada. O médico disse que era estresse, ansiedade, receitou calmante. Eu tomava, mas não fazia diferença. O pior era o cabelo. Começou a cair em mechas. Eu entrava no chuveiro e quando passava a mão, vinha um monte de fio. O ralo ficava entupido. Tive que cortar bem curto porque estava ficando ralo, com falhas. As pessoas comentavam que eu estava diferente, mais magra, mais pálida. Eu inventava desculpas. Dizia que era cansaço, correria, vida de artista. Mas por dentro eu sabia. Meu corpo estava entrando em colapso. Acordar 3 horas e 3 minutos toda a madrugada virou rotina. Não importava que horas eu dormisse. Podia ser meia-noite. Podia ser 2 da manhã. Sempre, sem exceção, 3 horas e 3 minutos eu abria os olhos e não conseguia voltar a dormir. Ficava olhando para o teto, sentindo uma presença no quarto. Não via nada, mas sentia. Algo me observando, algo esperando. Comecei a dormir com a luz acesa. Não ajudou. Teve uma noite que eu estava sozinha em casa. Fui no banheiro lavar o rosto. Olhei no espelho, normal. Sequei o rosto com a toalha. Quando olhei de novo, meu reflexo ainda estava me encarando, mas eu já tinha virado a cabeça para o lado. Meu reflexo demorou uns 2 segundos para me acompanhar o movimento. Congelei. Olhei fixo para o espelho. Meu reflexo sorriu, mas eu não estava sorrindo. Saí correndo do banheiro, tranquei a porta e não entrei mais naquela noite. Dormi na sala com todas as luzes acesas. Os convites não paravam. Camarote, festa, evento, inauguração. Eu era disputada. Mas cada vez que eu ia nesses lugares, me sentia vazia. Sorria para foto, dançava, fingia que estava feliz. Mas por dentro era um buraco. Um vazio que nada preenchia. Nem dinheiro, nem fama, nem atenção. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia mais. Quem era aquela pessoa? Roberto ligava constantemente, mesmo fora de época de carnaval. Ele checava onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. Sempre que eu pensava em sumir, em viajar, em dar um tempo, o telefone tocava. Era ele. Como ele sabia?
Uma vez eu estava até digitando uma mensagem falando que ia viajar para o Nordeste. Não cheguei a enviar. 5 minutos depois, Roberto ligou. Ouvi falar que você está pensando em viajar. Esquece. Tem compromisso semana que vem. Fiquei gelada. Ele leu minha mente? Comecei a ter crises de pânico em lugares públicos. Do nada meu coração disparava. Eu não conseguia respirar. Suava frio. Achava que ia morrer. Aconteceu num shopping, num restaurante, até no metrô. Voltei no médico. Ele aumentou a dose do calmante. Receitou antidepressivo. Eu tomava tudo, mas nada funcionava, porque o problema não era químico, era espiritual, e remédio não cura isso. Minha mãe começou a desconfiar que tinha algo muito errado. Ela me via definhando, me via triste, me via apagada. Um dia ela sentou comigo e perguntou se eu tinha me envolvido com droga. Eu disse que não. Ela insistiu. Mariana, você não é mais você. Você conseguiu tudo o que queria, mas está morrendo por dentro. Me fala o que está acontecendo. Eu tentei. Tentei mesmo. Mas, de novo, minha garganta travou. Não saiu som. Comecei a chorar desesperada. Minha mãe me abraçou sem entender. As ofertas de trabalho continuavam. Ensaio sensual para revista masculina. Participação em clipe de funk. Apresentação de programa de televisão. Tudo pagando bem. Mas cada trabalho que eu aceitava, eu me sentia mais suja, mais usada, mais longe de quem eu era. Eu tinha virado produto, objeto. E o pior, tinha sido eu mesma que escolhi isso. Ninguém me obrigou a assinar aquele contrato. Ninguém me obrigou a entrar naquele barracão. Eu escolhi. E agora estava pagando o preço. Um preço que não estava escrito no papel. Um preço que ninguém me avisou. O preço era minha alma. Minha paz, minha vida. E eu não sabia se ainda dava tempo de recuperar. Era fevereiro de 2024, 3 anos depois que eu tinha entrado na escola. Acabava de sair de mais um evento, quase 2 da manhã. Eu estava dirigindo o carro que tinha comprado com o dinheiro do carnaval. Um carro importado, branco, 0 quilômetro. Devia ser motivo de orgulho, mas eu sentia vergonha cada vez que entrava nele. Porque eu sabia o preço real que tinha pagado por aquilo. Tava voltando para casa pela linha amarela. Trânsito fraco, estrada vazia. Eu dirigia no automático, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. De repente, sem nenhum aviso, o carro começou a perder velocidade. Olhei para o painel. Tava tudo normal. Combustível cheio. Não acendeu nenhuma luz de problema, mas o carro simplesmente foi parando. Tentei acelerar. O pedal não respondia. O carro parou sozinho no acostamento. Fiquei parada ali, confusa. Tentei ligar de novo. A chave girava, mas o motor não pegava. Peguei o celular para ligar para o seguro. A tela estava acesa, mas não respondia ao toque. Travado. Tentei desligar e ligar de novo. Nada. Olhei para os lados. A estrada estava estranhamente vazia. Nenhum carro passando. Nem nos 2 sentidos. Isso era impossível. Linha amarela sempre tem movimento, mesmo de madrugada. Então veio o silêncio. Um silêncio que não era normal. Não tinha barulho de motor ao longe. Não tinha vento. Não tinha nada. Era como se o mundo tivesse parado. Olhei pelo retrovisor. Nada. Olhei para frente. Vazio. Senti um medo diferente. Não era medo de assalto ou de acidente. Era medo do sobrenatural. Algo estava acontecendo e eu sabia que não era natural. Tentei abrir a porta para sair do carro. Minhas mãos não obedeciam. Elas estavam presas no volante. Não era força externa me segurando. Era como se meus próprios músculos tivessem desligado. Eu mandava mexer, mas nada acontecia. Comecei a entrar em pânico. Tentei gritar. Minha voz não saiu. Fiquei ali, presa, muda, sozinha, no meio da madrugada. E foi nesse momento que eu senti uma sensação física no peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra de 20 quilos em cima de mim durante 3 anos e de repente tirou. A pressão sumiu, instantânea. Consegui respirar fundo. Pela primeira vez em muito tempo, consegui encher o pulmão de ar completamente, sem dor, sem aperto, sem angústia. Comecei a chorar.
Não era choro de desespero, era alívio. Uma sensação de libertação que eu nem sabia que estava precisando. Chorei alto, soluçando, até ficar sem ar. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto. Meu corpo todo tremia. Mas era diferente dos tremores de medo que eu tinha todo dia. Era como se algo tivesse saído de dentro de mim. Algo pesado, algo podre. E finalmente eu estava limpa. Fiquei ali chorando por 40 minutos. Nenhum carro passou, nenhum movimento. Era só eu e aquele momento. Quando finalmente parei de chorar, minha visão estava embaçada. Limpei os olhos. Minhas mãos voltaram a se mexer normalmente. Peguei o celular. Ele estava funcionando. Olhei a hora. 3h42. Tinha passado o horário maldito. E pela primeira vez em 3 anos, eu não tinha acordado às 3h03. Tentei dar partida no carro de novo. Ligou na primeira. Normal. Como se nunca tivesse dado problema. Fiquei parada mais uns minutos, respirando, tentando entender o que tinha acontecido. Não tinha visto nenhuma luz. Não tinha ouvido nenhuma voz. Não tinha aparecido anjo nem nada. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu sentia. O peso tinha ido embora. Dirigi devagar até em casa. Cheguei, subi pro apartamento. Minha mãe estava dormindo. Fui pro meu quarto. Sentei na cama e olhei ao redor. Tinha fotos minhas em eventos, revistas com minha capa, troféu de rainha de bateria na prateleira. Tudo aquilo me deu nojo. Peguei as fotos e rasguei uma por uma. Peguei as revistas e joguei no lixo. O troféu eu escondi no fundo do armário. Não queria ver mais nada daquilo. Deitei na cama e pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite inteira. Sem acordar às 3h03. Sem pesadelo. Sem sensação de presença no quarto. Acordei 10 horas da manhã. Minha mãe bateu na porta preocupada. Você tá bem? Você nunca dorme até essa hora. Abri a porta e abracei ela forte. Chorei de novo. Ela não entendeu nada, mas me abraçou de volta. Sussurrei no ouvido dela. Eu vou sair disso. Não sei como, mas eu vou sair. Nos dias seguintes, comecei a procurar. Não sabia exatamente o que, mas sabia que precisava de ajuda. Ajuda espiritual. Passei na frente de uma congregação evangélica perto de casa. Nunca tinha entrado, mas naquele dia, parei. Olhei para o portão. Tinha um culto acontecendo. Escutava os cânticos de dentro. Aquela música me tocou de um jeito estranho. Não entrei naquele dia, mas voltei no dia seguinte, e no outro. Até que numa quarta-feira à noite, criei coragem. Empurrei o portão e entrei. Sentei lá no fundo. E ali, naquele banco duro, com gente que eu não conhecia cantando, eu soube. A minha libertação tinha começado naquela madrugada na linha amarela. E agora era a hora de buscar proteção. Proteção de verdade. De algo maior do que tudo que eu tinha conhecido até ali. Comecei a frequentar aquela congregação 3 vezes por semana. Não contei pra ninguém da escola. Não contei nem pro Roberto. Simplesmente parei de responder as mensagens dele com a mesma empolgação. Comecei a recusar trabalhos. Inventava desculpas. Dizia que estava doente, que precisava de um tempo. Ele insistia, cobrava, mas eu fui criando distância. Pela primeira vez em 3 anos, eu sentia que tinha escolha, que podia dizer não. 1 mês depois de começar a congregar, Roberto apareceu na minha casa, sem avisar. Tocou o interfone. Minha mãe atendeu e deixou ele subir. Quando ele entrou, o clima ficou pesado. Ele olhou ao redor, viu que eu tinha tirado todos os troféus e fotos da sala. Mariana, a gente precisa conversar. Ele sentou no sofá e foi direto. Você tá fugindo, tá sumida. E eu sei por quê. Me falaram que te viram entrando numa igreja. É verdade isso? Olhei nos olhos dele e pela primeira vez não senti medo. Respondi firme. É verdade. Eu não quero mais fazer parte disso. Quero sair. Roberto deu uma risada seca. Sair? Você acha que é simples assim? Você assinou um contrato. Você participou de rituais. Você carrega a marca. Não tem saída, Mariana. Você é da casa. Eu levantei e disse que ele podia processar, que eu devolvia o dinheiro, que fazia o que fosse preciso. Mas eu não ia mais participar. Ele ficou sério.
Levantou devagar e chegou perto de mim. O problema não é comigo. É com quem você jurou servir. Você acha que ele vai te soltar assim? Você vai ver o que acontece com quem tenta trair. Ele saiu batendo a porta. Minha mãe ficou assustada. Perguntou quem era aquele homem. Contei tudo para ela naquele dia. Cada detalhe. Ela chorou. Disse que eu devia ter contado antes, mas me abraçou e prometeu que a gente ia sair dessa juntos. 2 semanas depois começaram os problemas. Recebi uma notificação judicial. A escola estava me processando por quebra de contrato. Pediam R$ 89 mil de indenização. Meu advogado disse que eles tinham razão, que eu tinha assinado cláusulas que me obrigavam a participar dos eventos. Perdemos a causa. Tive que vender meu carro, minhas joias, tudo que tinha comprado com o dinheiro do carnaval. Mesmo assim, não deu. Fiquei devendo. Mas não foi só processo. Meu Instagram foi hackeado 3 vezes. Postaram fotos minhas antigas, manipuladas, comprometedoras. Inventaram histórias. Disseram que eu usava drogas, que me prostituía, que estava quebrada e desesperada. Minha ex-empresária espalhou fake news em todos os grupos de mídia. Meu nome ficou sujo. Os convites secaram. As marcas cancelaram o contrato. Do dia para a noite, eu virei persona non grata no meio artístico. A perseguição aumentou. Minha mãe começou a receber ligações no meio da madrugada. Ninguém falava nada, só ficava aquela respiração pesada do outro lado. Meu irmão foi abordado na rua por gente estranha perguntando por mim. A gente ficou com medo. Trocamos as fechaduras de casa. Eu apaguei minhas redes sociais. Voltei a trabalhar como caixa de supermercado. Voltei para a vida simples, mas dessa vez, em paz. Roberto ligou de novo numa madrugada, 3h15 da manhã. Atendi. Ele não disse oi, só falou: "Você tá pagando o preço e vai continuar pagando. Você escolheu o lado errado, Mariana." Desliguei e bloqueei o número. Ele ligou de outro. Bloqueei de novo, ligou de outro. Parei de atender números desconhecidos. As mensagens continuaram chegando. Ameaças veladas, fotos da minha casa, do meu trajeto para o trabalho. Eles me vigiavam. Mas ao mesmo tempo, algo incrível começou a acontecer. Criei um perfil novo, anônimo, para contar minha história, sem mostrar meu rosto, só minha voz. Contei em detalhes o que tinha vivido, os rituais, as ameaças, a prisão espiritual. O vídeo viralizou. Em uma semana, tinha 300 mil visualizações. E as mensagens começaram a chegar. Gente dizendo que tinha passado pela mesma coisa. Gente dizendo que estava presa em escola de samba e não sabia como sair. Gente agradecendo por eu ter tido coragem de expor. Recebi 400 mensagens em 2 meses. Algumas de passistas ativas que saíram depois de ouvir meu relato. Algumas de famosos que se identificaram com o cantor gospel da minha história. Algumas de pais que tiraram os filhos de escolas de samba depois de entenderem o que realmente acontecia lá. Meu testemunho estava libertando gente. E isso me deu força para continuar mesmo com toda a perseguição. Hoje eu vivo simples. Trabalho, congrego, ajudo minha mãe. Não tenho mais fama. Não tenho dinheiro. Tenho dívida ainda. Recebo ameaças toda semana. Meu nome tá sujo na mídia. Mas eu tenho paz. Durmo a noite inteira. Acordo descansada. Não sinto mais aquele peso no peito. Não vejo mais vultos. Não tenho mais medo do espelho. Fui liberta. E se o preço da libertação é perder tudo que o mundo oferece, valeu cada centavo. Minha história não é para julgar ninguém. Não é para atacar religião. É um alerta espiritual. Muita coisa que a gente vê na televisão, que a gente acha bonito, que a gente aplaude, tem um lado oculto. Tem forças operando que a maioria não enxerga. Eu não enxergava, até virar ferramenta dessas forças. Se meu relato pode abrir os olhos de uma pessoa, se pode libertar alguém das trevas que eu vivi, então toda perseguição vale a pena. Eu paguei caro pela minha ambição. Quase perdi minha alma, mas fui resgatada. E hoje eu uso minha voz não para cantar samba enredo, mas para contar a verdade. A verdade que pode custar minha segurança, minha reputação, talvez até minha vida. Mas é a minha verdade, e ela precisa ser dita.